Torá oral e existe a Torá escrita. A Torá oral é o que foi passada por Deus no Sinai. Perdão, desculpa. Perdão. Aqui Torá existe a Torá escrita, que é o que veio nas tábuas da lei, foi escrito por Deus, e existe a Torá oral. Perdão. A Torá oral é aquilo que os nossos sábios nos ensinaram e passaram. Eles não mudam a Torá, mas sim eles interpretam a Torá. Tá? Existe sim toda essa interpretação. E a palavra dos nossos sábios, ela é considerada lei. Ela é considerada lei, sim, dentro do judaísmo. Mas foram passadas por Deus. Foram passadas por Deus. Deus passou para eles. Passou para Moisés. Foi uma ordem de Deus, não foi uma ordem de um anjo, alguma coisa assim. Então, isso, mas assim, então, a gente tem todo o aprendizado e como a gente cumpre. Isso sim, a gente teve toda essa legislação. Vou dar um exemplo, falei do bar mitzvah do meu filho. Vou entrar nisso aqui. Da onde veio o bar mitzvah? Né? Bar mitzvah é o filho do mandamento. Aos 13 anos, o menino judeu ele assume a maioridade judaica. No templo, nessa época, quando o filho fazia 13 anos, o pai levava para o sacerdote abençoava a criança de 13 anos e dava conselhos para ele na vida. Provavelmente foi daí que veio as festas de bar mitzvah, elas começaram. Mas se a gente for pegar até antes, um dos filhos do patriarca Jacó, aos 13 anos, ele é chamado de Ish, na Torá escrita. Daqui a gente aprende que com 13 anos você já é considerado um homem. E aí vem a Cabala e ele explica pra gente que aos 13 anos para o menino, ele recebe uma luz diferente e ele começa a responder por todos os seus atos. Então aqui eu consegui te mostrar como é que é isso. Está escrito na Torá, vem da sabedoria milenar, acontecia no templo e a gente continua fazendo até hoje. Certo? Essa é uma tradição, uma festa que vocês fazem. É como se fosse o Debi das meninas de 15 anos que a gente conhece aqui, né? Tipo, ela se torna maior, fica pronta para o povo. Mas a festança, ela é uma coisa que a gente faz para festejar, porque na verdade o que deveria ser feito é uma refeição festiva, onde a gente come o pão especial, come uma carne, faz uma bênção. Isso a gente tem que fazer na festa. Se você ficar lá só dançando, colocando som DJ na caixa, você não fez a função dessa refeição festiva, a gente chama Seudat Mitzvah. O que é o mais simbólico, no caso dos meninos, é que ele está começando a responder por si, ele coloca o filactério tefilin, a caixinha que ele reza, ele é chamado pela primeira vez para subir e fazer uma bênção na Torá, que a gente tem a leitura semanal da Torá, do Velho Testamento. Então, esse é o principal, por isso que eu trouxe lá da época do sacerdote, ele vinha, ele era abençoado, ele recebia conselhos, ele começava a responder por si, como um jovem judeu. A festa, e depois o que fica disso, óbvio, com o tempo passa, nem todo mundo é ortodoxo, mas mesmo nós, ortodoxos, a gente quer dançar, a gente quer festejar, e não tem nenhum problema, mas com a moderação. Qual que é a moderação? Sem esquecer o principal, que é essa parte espiritual. Como que faz essa oração, Pessa? O que representa, qual que é o simbolismo por trás disso daí? O judeu reza todos os dias, a gente tem 3 rezas, de manhã, de tarde e de noite. Cada uma delas simboliza um patriarca, lembra para nós, Abraão, Isaac e Jacó. A reza da manhã nos prepara para o nosso dia, é quando a gente pega aquela dose de energia que a gente precisa e a gente começa demonstrando para Deus que eu agradeço antes de qualquer coisa pelo dia que eu vou ter. A reza da tarde, ela para bem no finalzinho da tarde ou no meio da tarde para mostrar que no meio dos nossos afazeres eu acredito em Deus, minha bênção ela vem por essa crença em Deus e antes de dormir eu agradeço por tudo que aconteceu no meu dia. Isso de manhã a gente coloca o tefilin, que está escrito que você vai atar algo no seu braço e de novo, isso está escrito na Torá, nossos sábios vêm e mostraram para a gente como é isso, com essas tiras de couro, o que está dentro tem alguns pergaminhos com versículos e partes da Torá. A gente pensa nesse exato momento que a gente agradece a Deus por ter saído do Egito, por poder rezar, por sermos livres, a gente agradece a Deus e fala que Deus é um só. A gente tem toda uma reza. Existe uma liturgia que foi passada pelos nossos sábios, mas rezar é falar com o seu coração também. Nada impede que até a pessoa que não sabe bem o que ela está falando, que ela fale com as suas próprias palavras e peça a Deus, e Deus vai atender e vai escutar. Então sim, é bom, é importante colocar, o judeu tem que colocar todos os dias, exceto nos dias
sagrados aí por outros motivos, a gente não coloca, porque a gente já tem outras coisas que a gente faz. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, rezar pra gente. E vamos falar, eu acho que é uma das melhores terapias que existe no mundo, né? Sim. Mas tem um jeito certo de colocar, Tem, a não gente tem? coloca, tem os nós, como O você número de faz. nós, quantos Sim, nós que cada você um tem ele que dar? simboliza porque ele tem as letras, e as letras, os nós, ele vai dar com o nome de Deus. Então, ele tem toda uma simbologia, como que fica. E os versículos você coloca ou são sempre os Eles estão mesmos? dentro da caixinha, a caixinha está fechada. Uma vez por ano, a cada 3 anos, a gente manda para o escriba, ele olha para ver se está tudo certo. Às vezes ela pode, porque está fechada dentro da caixinha, precisar de algum conserto, alguma coisa. Aham. E assim vai. E aí você tem que concentrar, né? Na hora que naqueles você coloca, você versículos também. concentra e na tua reza depois você se concentra. Você falou que na Cabala tem uma parte também que você pensa, verbaliza e depois você tem a ação. Você usa isso no seu dia a dia, assim, pra conseguir coisas boas também? Eu tenho um amigo e várias pessoas, elas falam a cabala disso, a cabala daquilo. Às vezes, eu até critico um pouco, que eu acho que a gente tá Muito marketizando cabalístico. isso aqui, mas eu também sei ver do lado positivo e é isso que eu vou te responder. Em tudo existe o misticismo, em tudo existe a espiritualidade. Esse microfone ele pode ser usado para falar um monte de besteira, para cantar músicas ofensivas, para fazer 1 milhão de coisas, como ele pode ser usado para a gente ter uma conversa de alto nível e mudar a vida das pessoas. Então, isso é em tudo. Em tudo que a gente faz. O amendoim que você come, ele pode ser comido para te dar vitalidade e força, para você poder ser uma pessoa melhor e fazer com mais espiritualidade e mais força aquilo que você precisa. Como você pode estar comendo como um glutão simplesmente por comer e não estar nem aí com nada. Então, a nossa função, a gente vem para esse mundo para trazer espiritualidade para ele. Essa água que eu vou beber é para me dar força para poder proferir, para falar melhor, para fazer as coisas melhor de uma forma melhor, para tudo acontecer de uma forma melhor. Essa é a vida de um judeu que a gente acredita que a gente quer passar para todos no mundo. É porque existe uma coisa muito poderosa que é o poder da palavra, né? E eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, né? Muitos almejam, mas não... Às vezes a palavra ofende muito mais, ela entra muito mais e penetra mais do que uma porrada. Sim. Talvez se eu te der um soco aqui e eu te pedir desculpa, você vai falar, pô, ele tava meio alterado, beleza? Ou se eu falar alguma coisa que te machuca de verdade, a gente pode nunca mais voltar a se falar. Sim. Cada coisa que acontece a gente tem responsabilidade. Por isso que eu falei, o pensamento, claro, você também tem responsabilidade sobre aquilo que você pensa. E se você não controlar o seu pensamento, você vai pensar e vai fazer. Vamos falar uma coisa? Quantas pessoas não se perdem na pornografia? É um caminho muito complicado. Você está só no pensamento, você está vendo lá. Você pode até ter alguma ação em alguma coisa disso? Pode. Mas começou o quê? Estava só vendo despretensiosamente. E aí você perde o controle. Então, em tudo na vida, você tem que saber controlar seu pensamento, sua fala e sua ação. Mas se você sabe o poder disso, isso pode te levar a grandes alcances. Exatamente. Você pode conseguir coisas grandiosas na sua vida. Às vezes a pessoa quer arrumar um grande emprego, ser CEO de uma empresa, tá pensando. Mas a partir do momento que você começa a falar, e a partir do momento que você tá falando, você já começa também a ir atrás, ter a ação, isso pode te ajudar muito, pode ser uma ferramenta muito poderosa na sua vida. Por isso que o judaísmo fala pra gente evitar sempre usar palavras negativas. A gente fala sempre de formas positivas. Entendeu? A gente evita, às vezes até falar assim, ao invés de falar isso é ruim, você fala isso não é bom. Isso é uma forma de você não trazer a negatividade para algo que você faz. E ao mesmo tempo, sim, quando você acredita demais. Você acredita que você vai conseguir, você se esforça e você consegue. Pensa positivo e as coisas vão acontecer. E isso é um segredo maravilhoso para qualquer empresário, para qualquer pai, para tudo. Pensa que você vai conseguir sustentar teus filhos, que vai dar certo e Deus vai mandar a bênção. Pensa que você vai conseguir ganhar aquele cliente, a chance de dar certo é muito maior. Porque se você chegar derrotado, meu amigo, já era. Chegar com aquela cara de derrota, ninguém vai querer comprar de você. Chega naquela mulher que você tá interessado, com aquela cara, né, mais ou menos, ela vai falar, pô, esse cara tá perdido. Não quer tanto assim. Chega com confiança que a pessoa vai te escutar de uma forma diferente. Então, óbvio, isso é psicologia, isso é espiritualidade, isso tá ligado com tudo.
Falar coisas boas, pensar coisas boas, faz com que você tenha ações positivas. Você conseguiu criar um unicórnio já? Não. Da última vez estava com a Fit Anywhere, né? Vou te falar uma coisa, tô vivo ainda, né? Isso já é bom aqui no Brasil. Pô, tô sobrevivendo, eu abri a Fit em 2015, são 10 anos, eu já passei o Vale da menos Morte. de 5 anos, né? As empresas no Brasil passei duram tudo. menos O que acontece? Em 2023, por isso passei um período fora, chegou um momento que eu achei que era bom eu deixar de ser CEO da Fit, eu recebi um convite para voltar para o mercado e ter uma cadeira de diretor numa grande empresa. E foram 8 meses da minha vida muito difíceis, onde por um lado eu aprendi muito, eu lidei com coisas muito grandes, com pessoas, eu chegava em várias coisas, eu gravei comerciais para televisão, eu falava, assim, era uma coisa muito mágica por um lado, mas por outro lado, eu entrei num burnout, e se eu não tivesse... aí eu acho assim, se eu não tivesse realmente um amor muito grande pela minha família e a espiritualidade, eu poderia ter perdido tudo mesmo. Até que chegou um momento que eu chamei minha esposa e falei, olha, a gente já passou dificuldades, a gente já passou coisas boas, tô num lugar que muita gente gostaria de estar, numa cadeira onde muita gente gostaria de estar, mas dinheiro não é tudo, isso tá nos acabando e eu vou pedir demissão. E ela falou, pode pedir demissão, eu tô ao seu lado, eu vou te apoiar no que for. Eu falei, se a gente tiver qualquer turbulência, se a gente passar alguma dificuldade, ela falou assim, a gente vai passar junto e a gente vai vencer isso junto. Então foi um momento muito difícil, eu tava vendo que lá eu tava ferindo tudo aquilo que eu acreditava, a empresa não tinha nada dos propósitos que eu acreditava e do que eu achava que deveria ser para o meu dia a dia. Foi até uma decepção, porque tinha um relacionamento pessoal com pessoas lá dentro e tudo mais, mas eu precisava cuidar de mim e eu tenho muito orgulho de mim por ter tido essa coragem de não entrar no sistema, de não me vender para o dinheiro e de cuidar da minha saúde mental. A gente fala da minha filha, nesse momento, ela começou a dormir na minha cama todas as noites, porque eu não a via. Ela pegava meu pijama e ela dormia cheirando, porque ela falava, eu quero sentir o cheiro do meu pai. Eu tinha um deslocamento muito grande, eu tinha que sair muito cedo, eu voltava muito tarde, eu tinha um combinado que eu ia ter esse deslocamento algumas vezes por semana e logo no começo já mudaram esse combinado, aí a função que eu ia ter inicial também já mudou e depois foi uma outra função com uma responsabilidade completamente diferente, que eu gostei, que era uma coisa que tinha tudo a ver comigo, mas obviamente uma empresa que ela tem e quer ter um tamanho cada vez maior, com uma gestão familiar nada horizontal, e foi muito difícil. Então eu estava sofrendo, eu tive problemas de saúde, eu tive problemas, até minha espiritualidade eu vi caindo. Então acreditem, o Rabino também tem os seus desafios, tem as suas coisas, e aí quando eu vi que eu ia começar a escorregar, foi quando eu tive a coragem de conversar com a minha mulher e falar, ó, vamos mudar. Pensa, afetou toda a sua parte, porque talvez menos o financeiro, porque o financeiro estava em dia. Mas o seu profissional, apesar de você estava gostando do desafio, do trabalho, ainda era muito. E aí você perdeu a sua família, você perdeu parte da sua espiritualidade, né? Sim, eu não conseguia estudar como eu deveria, eu não conseguia rezar como eu deveria, eu não dava atenção para os meus filhos como eu deveria, eu não dava atenção para minha esposa como eu deveria. Com isso, sua cabeça vira de ponta cabeça. Via assédio muito forte, via coisas que eu não concordava, via pessoas chorando pelo corredor o tempo inteiro. Mudei algumas coisas disso, outras não consegui mudar. E quando vi que isso aqui estava me atacando, eu tive a coragem, porque eu falava para as pessoas, eu falava assim, por que você aguenta isso? Por que você vive isso? Eu ia te perguntar isso, porque você sai, mas você deixa um monte, vamos pensar, de pessoas que você conheceu, de amigos, que você sabe que estão sendo flagelados ali. Muita gente eu defendi. É porque eu tenho certeza que você dava o conselho, pelo menos o espiritual. Mas não tava bom, mas tinha um cara... Muita gente eu defendi. Muita gente, antes de eu sair, 2 semanas antes, eu aumentei o salário, porque eu tinha esse poder e eu lutei. E foi uma pessoa que até hoje que nunca me ligou pra saber como eu tô. E até aí tá tudo bem, eu não fiz isso esperando nada. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu posso estar lá fazendo bem, fazendo certo, e até onde eu conseguir fazer, eu iria estar lá. E se eu tivesse o poder de continuar fazendo aquilo que eu acreditava, eu ainda estaria. Quando eu vi
que estava ferindo tudo aquilo que eu acreditava e que eu não ia mais conseguir mudar, eu não ia ser mais uma peça daquela engrenagem que pra mim era podre. Que tipo de assédio você sofreu lá, assim? Que assédio que um CEO pode sofrer dentro da empresa? Não era CEO lá, tá? Mas assédio... Eu vi pessoas sendo desrespeitadas, eu vi pessoas sendo xingadas em reuniões na frente das outras pessoas. A pessoa te fala, faz isso hoje, aí depois te fala, não faz isso, depois te fala, faz isso, depois não faz isso. Por que você não fez isso? E começa a gritar com você, e começa a se enervar. Então, é muito louco, tá? De novo, aquela história de você militar faz com que até o assédio perca a gravidade quando alguém fala. Eu comecei a entender sim o que é o assédio quando eu comecei a viver. A gente não entende quando uma mulher fala foi assediada, foi isso, foi aquilo. É super delicado, mas sim acontece. Então, em primeiro lugar, eu também tenho a minha empresa, eu continuo sendo dono dela, eu não tenho o direito de gritar com ninguém, eu não tenho o direito de ofender ninguém. A partir do momento que você grita e que você ofende, para mim você perdeu o respeito, para mim isso é uma forma de assédio. Tá? Voltando, se eu te dou uma missão, se eu te dou, vou dar um exemplo, eu te dou um orçamento, eu te dou uma missão. E aí, você vai lá e faz. E você está no meio de fazer, só que você é meu superior. Aí quando eu faço todo o plano, você muda tudo depois e fala, não, você não vai mais fazer, não tem esse dinheiro, não isso, não aquilo, você é um incompetente, você isso, você é aquilo. Imagina assim, vou te dar um exemplo. Eu te dei 5 milhões para você fazer uma campanha, ou para você fazer alguma coisa, ou para você contratar. Aí chega na primeira semana eu falo, não. Eu vou te dar 4 milhões e 900. Não. Não, você não pode chamar isso. Não, você não pode fazer aquilo. Não, você tem que fazer isso. Ah, não, mas isso que você orçou é muito caro. Orça outro. Aí você orça outro. Não, mas isso que você orçou é uma porcaria. Eu te falei para orçar aquele. Não, mas... Toma aqui e faz então. Só que assim, isso você já tá me falando de uma maneira normal. Agora imagina isso, né? Alguém numa posição maior que você. Imagina isso com outras pessoas em volta. Imagina isso com a pessoa com autoritarismo, gritando. Mas não adianta bater e assoprar. Porque as pessoas acreditam e às vezes acho que nem era por mal. A pessoa acha que ela tá fazendo isso pro bem. E eu quero olhar que era pro bem. Entendeu? Mas pra mim não serviu, pra mim tava fazendo mal. Eu não ia ficar naquele sistema. Eu vi muita gente sendo destruída, saindo como pó. E o sistema não funciona. Então, você fez a pergunta... Não, foi você que fez a pergunta. Se eu não podia mais ajudar essas pessoas, não tinha o que fazer. É porque, pensa, mas eu poderia ser um exemplo pra essa pessoa sair de lá. Tá, entendeu? Entendi. Quer dizer, se você viu que eu... que cheguei num cargo alto, que tinha um certo respeito, não consegui fazer... Não vou ficar? Fica a dica pra você, procura o teu caminho. Vou ficar a dica pro dono, né? Aí cada um faz o que quiser. Né? De novo, eu... É porque se você tivesse a chance de fazer de novo lá, voltar, você faria diferente? Talvez sairia na primeira. Eu vou te falar a verdade. Não teria aguentado tanto não sei se lá. Por algumas questões e coisas pessoais que eu não vou entrar aqui, misturou a amizade, um monte de coisa, mas em outro lugar sim, eu teria alguma outra experiência, né? Eu acho que foi bom também para eu saber. Eu cheguei muito afoito de mostrar as coisas, então eu queria mostrar quem estava fazendo errado, o que estava fazendo errado, como estava fazendo errado. Eu vou te falar tudo que eu mostrei aconteceu, eu vou te falar que muita coisa do que eu coloquei até hoje fica, muita coisa do que eu construí, e eu tenho orgulho, e eu não quero mal de ninguém. Apesar de certas chateações e coisas, eu não quero mal, porque eu também tenho muita gratidão de outras coisas que foram feitas boas para mim quando não estávamos lá. Eu sei separar as coisas. Então, por isso que você me perguntou, você voltaria para lá? Não. Você voltaria a se relacionar com as pessoas? Sim, com uma conversa honesta, mostrando e fazendo. E talvez eu ajudaria de longe. Porque para mim não daria. Mas em outro lugar, sim, e eu teria, acho que agora, um pouco mais de experiência de saber como levar as coisas. Você falou, você teve aprendizados, né? Não Sim. Foram só dias ruins, né? Não, de alguma forma, tiveram dias muito felizes. Quem é inteligente... É aquilo que eu te falei, você tem dias alegres. Eu não fui feliz. Melhor falar assim, eu não fui feliz. Tem alguns mas eu fui alegre. De trabalho que são OX, né? É isso. Então, ponto de, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho um amigo meu da Polícia Federal. Ele falou, cara, a gente já fez reunião com policiais que
é complicado. Os caras saem chorando. O clima tá tão... A pressão é tão grande que para uns pode beirar o assédio, para outros pode até ser assédio também. A gente já conversou com... Acho que foi com a Daisy Paparoto, que é cozinheira. Ela falou, cara, cozinha de restaurante é assédio o tempo todo. Moral mesmo, de cara tacar a frigideira, tacar coisa queimando e gritar e xingar. Né? Então, assim, eu não sei se... Não é fácil você ter uma empresa que tá querendo trazer números tal, sem ter uma pressão também, sabe? Envolvida. Eu adoro a pressão. Se você me falar agora que você tem um bom desafio, legal, montar um modelo de negócio, uma área, um departamento, eu sou o primeiro cara para ir. Às vezes vou até aceitar metade do salário se eu tiver a oportunidade de crescer. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Eu amo a pressão. Se eu não amasse, eu não teria uma startup, eu não faria minhas coisas. Se eu não amasse, eu não seria rabino. Porque assim, é muito complicado. Eu não tenho medo de pressão. Mas eu acho assim, uma coisa é a pressão. E realmente nem todo mundo nasceu para lidar com essa pressão. Nem todo mundo nasceu para ser C-level, nem todo mundo nasceu para ser rabino, nem todo mundo nasceu para ser cozinheiro, nem todo mundo nasceu para 1 milhão de coisas. E tá tudo bem. Você pode ser o melhor CEO, como você pode ser o pior CEO. Você pode ser o melhor cozinheiro, você pode ser o pior cozinheiro. Você vai achar o seu caminho. Uma coisa é a pressão. E a gente aprender a ser casca grossa. Você perguntou se a Fit virou unicórnio? Não virou, mas tá de pé. Eu acho que eu sou casca grossa pra caramba. Pra caramba. Muita gente já teria fechado quando não tinha lucro, quando isso, quando aquilo, quando brigou aqui, quando fez ali. Tô aberto, tá acontecendo e tá indo. Pode ser que eu vou voltar daqui um tempo e eu vou falar, fechei, vendi. Pode ser que eu vou voltar e vou falar, cara, virei unicórnio. Agora é unicórnio. Tudo pode acontecer porque depende de Deus. Casca grossa eu sou, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu não acredito que o modelo da falta de respeito e desse assédio moral, ele é o caminho. Ele funciona, o caos, ele é bom pra muita gente. O caos é bom. E de política. O caos é bom. Agora, ele é saudável? O caos, ele é bom pra algumas pessoas. Eu não acho que ele é saudável. E vou te falar, o dono da empresa que faz esse assédio moral, ele pode achar que ele tá fazendo bem, ele acredita que ele tá fazendo bem. Porque é o meu dinheiro, porque eu me importo, porque eu pago o salário de todo mundo. Cara, é verdade. Isso não te dá o direito de fazer isso. E você não vai tirar o melhor das pessoas dessa forma. Eu acredito que você vai tirar o melhor das pessoas com amor. E se você achar que eu não tenho mais pra dar nada de melhor, com amor você me troca e vai achar alguém melhor. Tá tudo bem. É aquilo que eu falei, é o papo honesto, é o foco, é o respeito. Não tem problema nenhum. Se você achar que você vai ter uma pessoa melhor do que o Pessa para trabalhar na tua empresa, beleza, cara. Vamos sentar, vamos fazer um acordo, vamos para cima e vamos seguir. E vamos continuar, amigo. Eu já tive outros desafios, eu tenho outras coisas na minha vida. Eu já vi um erro gigantesco, é você chamar um C-level, colocar ele num cargo de gerência e diminuir ele completamente. É um erro. Para muitos vai ser uma oportunidade. Esse cara tá barato no mercado. Eu vou sei lá o quê. Cara, você tá matando o cara. Sim. Aí sabe o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou ele vai sair porque não tá dando certo, ou ele vai usar isso de trampolim. Pode ter um caso que o cara vai crescer na tua companhia? Pode. Para isso, o que vai acontecer? Você precisa dar a liberdade o que ele precisa. Porque esse cara está acostumado a isso. Mas se a sua empresa, você acha que ela é horizontal, você acha que ela dá tudo, mas não dá. Se ela é burocrática, se ela está cheia de camada, aí você vai matar o gênio. Você entende? Uhum. Então você tem que saber o que você quer. Eu vou te falar uma coisa. No futebol, você pode ter um baita de um camisa 5. Que é a essência do time. Se você não tiver o cara lá, o camisa 5, que vai ser o pulmão, ele não é o coração, ele é o pulmão do time. Não é o cara que vai fazer a jogada maravilhosa, mas é o cara que vai fazer com que o teu camisa 10 ou 9 vai poder fazer. Assim, cara, tem lugar pra todo mundo. Você precisa ter um goleiro na tua empresa, você precisa ter um lateral, você precisa ter um zagueiro, você precisa ter um atacante, tá tudo certo. Saiba colocar cada um no seu lugar e saiba dar o que a gente fala em hebraico, kavod, o mérito, o respeito para cada um. Eu não tenho nenhum. Eu acho que ser gerente é maravilhoso. Eu acho que ser um superintendente é maravilhoso. Eu acho que ser diretor é maravilhoso. E tem muita gente que fala, eu já fui diretor e não quero mais ser diretor. Quero ser gerente. Porque eu não quero esse tipo de pressão. Então até aí tá tudo bem.
Mas saiba que você está trazendo alguém com capacidade de diretor, que quer ser um gerente, e dê o que ele precisa para ser um bom gerente. Porque se você não der, ele vai para outro lugar fazer isso. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, pra mim, cargos, a etiqueta que a gente põe na camiseta, isso o meu rabino, ele ensinou a gente. Isso aqui é pra camiseta. Etiqueta, essas coisas, tamanho PMG, isso e aquilo, é besteira. No final das contas, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero ser feliz, eu quero melhorar o mundo, eu quero dar o melhor pra minha família, concorda comigo? Então, tanto faz o cargo. Pra mim, tá tudo bem. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Se você estiver ganhando $100 mil, servindo cafezinho na Casa Branca, você tá feliz? Tô feliz pra caramba. É super digno. Super digno. E de novo, eu acho que não tô falando que servir café não é bom. Tem muita empresa que só de café que tá ganhando muito dinheiro. Tem muita gente que serve café e serve com alegria e faz de uma forma boa e é feliz e deu do bom e do melhor pra toda a família. Acabei de falar, tem um atacante, tem um zagueiro, tem um camisa nota, tem tudo. A questão aí é o conceito de felicidade pra cada um, né? Porque é difícil, mano. E de você fazer o melhor... Não é abrir mão. De um emprego que você tá ganhando uma bela de uma grana, assim, sabe? Então, lá naquele momento, é o que eu falei. Pra mim, grana não é tudo. Tá ganhando mais de 1 milhão por ano lá? Não, ainda não estava ganhando mais de 1 milhão por ano, mas eu tinha um caminho muito promissor lá dentro. Eu posso te dizer que muita gente apostava que eu seria um próximo CEO, e eu também, meu modelo de contratação era com participações no lucro, então tinha uma possibilidade de crescimento muito grande. Mas assim, cara, você gasta dinheiro em remédio, né? Mas o preço Preço pra quê? Chegava em casa... É a diferença do preço e do valor, né? Não, eu dormia no sofá, cara. Não aguentava. Chegava, dormia. Aí tinha que acordar rápido, tomar um banho, sair, sei lá. O máximo que eu fazia era levar meus filhos. Meu filho ia fazer 13 anos, eu dei aula para os outros 2, eu não ia dar para esse. Um menino doce, maravilhoso, sensível. Claro que eu tenho que dar aula pro meu filho. Porque ele vai falar, você deu para os outros 2, você não deu para mim? Eu tava ganhando dinheiro, eu podia pagar um professor para dar aula, mas não é igual. Meu filho ia falar, você não deu aula para mim. Então eu falei, meu, não vou fazer isso, não vou. Vou dar aula pro meu filho, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha cabeça. Cara, eu podia perder tudo, eu podia perder minha família, eu podia perder... Pra quê? Por dinheiro? E, de novo, me pediram coisas que eu tava ferindo aquilo que eu acreditava. Quando chegou num ponto, e eu tentei, vocês me perguntou, eu tentei fazer de outra forma, eu tentei mostrar tudo de outra forma. Não deu mais, obrigado, não serve pra mim. Você resolveu empreender em Otário hoje? Quando eu saí de lá, eu tive um período sabático na minha cabeça, né? Eu voltei para a ONG que eu tinha fundado em 2013, que eu trabalhei 8 anos, para colocar um projeto que eu também fundei em 2011 nos eixos. Foi muito legal. Eu ainda continuo, inclusive, como um consultor deles, alguma coisa assim. Para mim foi muito bom. Então, eu quis, quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, eu não sabia nem se eu tinha dinheiro, não sabia nada, porque eu saí quase que uma mão na frente e outra atrás. Eu fiz uma viagem com a minha esposa de 5 dias, eu fui para Nova York, que é o lugar onde eu tenho toda a questão espiritual do meu movimento judaico. Então eu fui com a minha esposa 5 dias para Nova York, voltei e falei, agora eu vou procurar alguma coisa. Assim que eu voltei eu consegui essa proposta, fiquei 6 meses e depois eu embarquei num outro desafio que eu estou também construindo um novo modelo de negócio dentro de uma empresa grande também. E é isso, eu entendo que se é isso que vai ser, se não é o que vai ser, eu acho que eu tô trilhando, eu tô acontecendo, tem muita coisa que eu admiro onde eu tô, tem outras coisas que eu acho que podem mudar. Uma coisa que eu aprendi nesse período todo é que eu não vou mais me machucar. Na minha trajetória, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu fiquei em muito lugar onde eu fiquei porque eu tinha medo de que eu não ia ter uma recolocação. Eu fiquei em muito lugar porque muitas vezes me colocavam para baixo e falavam, você não fazia isso, você não tem essa formação, você não tem isso, não tem aquilo. E a real que, de repente, eu abri uma empresa, que ela está aberta há 10 anos, que eu consegui mostrar para muita gente e eu consigo ser até um exemplo para várias outras pessoas. Então eu comecei a ver o potencial que eu tenho. E aí é o seguinte, enquanto eu estiver fazendo a diferença onde eu tô, eu vou estar e eu vou me dedicar ao máximo. Quando eu perceber que eu não estou fazendo a diferença, ou se eu achar que não cumpriu com aquilo que
ou o que eu pensava, ou o que foi acordado, eu vou procurar alguma outra coisa. Óbvio, eu não quero ficar pulando de galho em galho, mas o que eu quis dizer para vocês basicamente é, eu acredito no meu valor, eu sei do valor que eu tenho, eu sei da capacidade que eu tenho, eu aprendi a fazer gestão como pouca gente, acredito sem falsa modéstia, por tudo que eu passei, por essa capacidade de lidar com pessoas, aí o Rabinato me ajuda pra caramba. Então eu gosto de lidar com pessoas, eu consigo ver, eu consigo extrair as coisas boas de muita gente, e eu fiz isso onde eu tive, onde eu estou, e enquanto eu fizer a diferença, eu vou estar ao lado de quem confia em mim. Esse é um bom ano para empreender, o ano das árvores, não é? A gente acabou de sair do ano novo da árvore. A gente tem no judaísmo, todo ano a gente tem o ano novo das árvores, que está ligado com algumas coisas... É Shiva? É Tu Bishvat. Tu Bishvat foi agora essa semana. Não sei porque que eu me arrisco a tentar falar esses mas negócios. Tu quer dizer, é o dia 15 de Shvat, do mês de Shvat. Tem lições maravilhosas, a gente acredita que o homem é comparado com uma árvore, que a gente tem que fazer raízes, as nossas raízes é o nosso estudo, é a nossa família, que a gente tem que ser forte e sólido como uma árvore que pode bater um vento, mas que não vai nos derrubar. A gente também cria frutos, que são os nossos filhos, e uma vez que a gente cria frutos, uma fruta ela sempre vai ter semente, ela nunca vai acabar, dos nossos filhos nunca vai acabar. E por isso que você me perguntou a síndrome do ninho vazio, óbvio, eu sou um ser humano normal, mas eu sei que eu estou criando frutos para que eles criem sementes, para fazer desse mundo um lugar melhor, e essa é a nossa função. Então, assim como uma árvore, nós somos assim. Tem uma pegada mais, entre aspas, fiscal, vamos chamar assim, porque a gente tem algumas coisas ligadas às frutas, doações que a gente fazia na época do templo em Israel, então você precisava cravar um dia no ano que ia ser o ano novo das árvores para você poder fazer e cumprir esses preceitos. Mas isso tem outras lições muito grandes pra gente, e uma delas, essa que eu falei para você, é a raiz, é estar ligado, é ser forte, é os filhos, é dar frutos. Então é maravilhoso, a gente tá nesse mês. Eu vou te dizer que a gente tá no mês de muita coisa boa. Eu acredito que, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem coisa boa vindo. É óbvio que tem uma preocupação do que acontece no país, a gente tem uma instabilidade muito grande de um governo, na minha opinião, completamente perdido e ligado a coisas erradas, mas eu também vou te dizer o seguinte, em toda crise aparecem oportunidades. É onde os fortes eles conseguem demonstrar sua força, é onde eles conseguem sobressair, é um momento onde você consegue muitas vezes, você é obrigado a tirar excessos que você tinha às vezes na sua vida ou na sua empresa, sem perder qualidade. Muitas vezes acontece quando está na bonança, sim, as empresas não veem isso aqui e acaba perdendo muita coisa com isso. Eu acredito assim, tem muita oportunidade, tem que estar ligado com Deus, tem que estar ligado com propósito, tem que ter foco. Quando você tem mas às vezes a oportunidade é sair fora também, né? Sim, é verdade. De novo, pô, você fez isso, né? Se você me perguntar, pensa, faz falta aquela grana que você ganhava? Pra caramba. Tem dias e dias. Tem dias que eu tenho medo, tem dias que eu penso que vai acontecer. Por outro lado, Deus me manda a bênção o tempo inteiro. Quando você menos espera, vem alguma coisa, vem uma pessoa maravilhosa na sua vida, vem uma oportunidade, vem alguém te oferecer um emprego, uma ideia, uma sociedade, alguma coisa. Aquilo que lembra que eu falei, que quando você está confiante, a pessoa te respeita? Uhum. Sim. A pessoa te olha de uma forma diferente. Por isso que muita gente quer se vestir diferente. Por isso que às vezes as pessoas querem ter um carro diferente. Porque isso demonstra para o outro alguma coisa. Muita gente está destruída, tendo um carro, tendo roupas.